Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com a série Covid-19 e a população de rua. Hoje nós estamos no 5º episódio. Vamos falar sobre segregação socioespacial e a situação de rua. Nós temos 4 convidados especiais. O Luiz Edivaldo, que é do movimento aqui de Alagoas. Ele entrou em 2014 e atualmente é coordenador estadual. Nós temos o Anderson Lopes Miranda, ele é paulista, viveu 25 anos em situação de rua, é cofundador do MNPR e foi coordenador nacional de São Paulo por 12 anos. Também foi conselheiro nacional de assistência social por 2 mandados e assessor parlamentar do vereador Eduardo Suplicy em São Paulo. Nós também estamos com a Jamile Borges e o Marcelo Carlone. Rosa? Comigo agora. A Jamile, ela é do Centro de Estudos Afro-Orientais, é antropóloga, né, investigadora do Programa Interdisciplinar sobre Estudos Decoloniais, tem experiência na área de comunicação, com ênfase em sociologia e contemporaneidade. Na verdade, o currículo da Jamile é muito grande, né? E a Jamile, a gente já se encontrou outras vezes aqui no Negras Conexões, né? Tem algumas pessoas que nos acompanham aqui no Além das Ruas que também participam do Negras Conexões, né? Eu já tinha avisado lá, inclusive tinha pessoas que tinham perguntado quando é que a professora Jamile volta. Eu disse, olha, dia 9, próxima quinta, a Jamile estará de volta, desta vez à tarde. E temos também o professor Marcelo Carlone, né, que é aqui da UFAL de Arapiraca. O Marcelo, me perdoe, eu fiquei em dúvida, eu lembro que você tinha me dito, você é geógrafo, não é isso? Sou geógrafo. É geógrafo, mas dá aula no curso de Arquitetura e Urbanismo, né, da UFAL de Arapiraca. O Marcelo também, ele é... peraí que eu tô lendo aqui, viu, gente? Ele, inclusive, ministra a disciplina de Estudos de Segregação Socioespacial, né, lá no curso de Arquitetura e Urbanismo. É líder do grupo de estudos e pesquisa Urbanismo, Espaço e Sociedade, né? Por isso que a gente está aqui com essa discussão, né? Por isso que ele veio. E, claro, ele também coordena um projeto de extensão muito parecido com Além das Ruas, assim, né? Uma temática bem próxima, que é o Cidades Invisíveis, né? Que é um projeto de extensão com as comunidades do Residencial Agreste, Nossa Senhora Aparecida, comunidades da Vila dos Pescadores do Lago Perucaba e Frei Damião, todos em Arapiraca. Né? Então, muito obrigada, né, aos 4 pela presença aqui. Agradeço, né, ao Anderson, ao Luiz, à professora Jamile, ao Carlone, né? O Carlone, eu me acostumei a chamar Carlone. E, gente, só lembrando que ele não se apresentou, mas eu vou apresentar, esse é o Vitor. O Vitor é aluno do curso de Relações Públicas da UFAL, né? Ele faz parte do projeto de extensão do Além das Ruas. E eu decidi que a partir desta quinta, né, os meninos vão estar também partilhando esse momento. Eles são futuros relações públicas, então eles têm que aparecer aqui dentro. Então, trabalhando e trabalhando muito, né? Então, tem que aparecer aqui. Então, muito obrigada, né? E agora, a gente passa a palavra para o Luiz, né? O Luiz falar um pouco da experiência dele, né? No movimento, né? Ele disse que está no abrigo de Ranquines, ele vai contar um pouco para a gente. E fiquem à vontade, né? A sala é de vocês agora. Na sequência, Anderson, né? Mas o Vitor avisa, viu, gente? Boa tarde a todos e a todas, né? Me chamo Luiz mais uma vez. Estou no movimento desde 2014, né? A realidade da população de rua aqui no estado de Alagoas, ela é muito rara, ela é muito complicada, né? Nós temos violências, né? Contra a população de rua, contra os LGBTs, contra todos e todas aqueles que estão em situação de rua, né? Então, assim, quando eu entrei nesse movimento, eu entrei para somar, para contribuir, para lutar, né? Nós hoje temos vários cantos que nós entramos, que nós não entrava, que a população de rua não entrava, né? Como os tribunais, em palácios de governo, que a gente já entrou, né?
Então, assim, vários e outros cantos que a população de rua não entrava, que hoje está entrando através do NPR, através dessa luta, através desse movimento, né, aqui no estado de Alagoas. É isso que, como Anderson Miranda, né, que é fundador, né, desse movimento em São Paulo, né, ele sabe da luta daqui de Maceió, ele já teve em Maceió com a gente, né? Então, assim, somos exclusivos da sociedade, né? Somos excluídos, né? Somos uma pessoa que não temos valor para a sociedade, né? Aqui no estado de Alagoas, né? Então, assim, esse tempo de pandemia é um tempo muito raro, né? Assim, porque a população de rua não tem acesso, né, à saúde, né, são discriminados no próprio hospital quando chega, né, não tem acesso a álcool gel, né, não tem acesso a lavar suas mãos, né, nas ruas, né, então, assim, na própria saúde quando chega, né, então, se não for o consultório na rua, que entre, né, com a população de rua, que vá com ela, que se fique lá, a população de rua não é atendida. A população de rua, ela é discriminada, é maltratada, né, como comunidade do abrigo é para o hospital, né? Eu tive que brigar para ele poder ser atendido, né? Enfim de tudo, ele foi transferido para um outro hospital, né? Então, essa é a realidade daqui da população em situação de rua daqui do estado de Alagoas. Mas não precisa falar alto, não, o povo escuta lá dentro, não. Isso é uma live, todo mundo escuta lá dentro. Ele tá chorando, né? Paulo? Obrigada, Paulo. Vou me colocar. Luiz, tá me ouvindo? Luiz, o que foi que aconteceu? Você tá... Luiz? Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Luiz? Luiz? Oi? Tá Na ouvindo? escuta. Tô ouvindo. Ah, então você tem mais... Quer acrescentar mais alguma coisa? Na sua Sim. fala? Uhum. Pode... Não, só isso mesmo. Tô para as perguntas e respostas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a população de rua, o que estão aí, pode perguntar e que eu respondo. Pronto, tá bem. Depois que todo mundo fala, né? Aí a gente volta para isso, para essa questão dos comentários, viu? Certo. Agora a gente Pronto, vai passar ok. pro Mirandinha, pro Anderson. Olá a todos e a todas. Para nós do Movimento Nacional da População de Rua, é uma alegria hoje estar colaborando com esse webinário, com essa live, né? Esse último que eu estou sabendo é o último webinário falando de população em situação de rua, né? E agradecer muito. Eu acho que falar da população em situação de rua, principalmente agora na pandemia, ainda a população em situação de rua, por mais que o Luiz fala das conquistas do direito, ela era invisível. Com a pandemia, fica em casa. E quem não tem casa, fica onde? Fica na calçada, né? E a calçada traz hoje esse panorama de um aumento dessa população, porque quem tem casa está em casa, né? E para nós é importante essa discussão, somente agora, nessas doenças, nessas pandemias, como é que essa população está se cuidando, né? O movimento hoje está lutando pela abertura dos hotéis no Brasil, porque fechou-se os hotéis no Brasil, então claro que a luta do movimento é pela moradia, por trabalho, por saúde, por educação, por assistência social, né? Mas neste momento de pandemia, o movimento deixa alguns traços de lado e luta pela abertura dos hotéis, por camping, né? Camping com separação, com indivíduo, porque
ou família fica numa barraca, ou cidadão numa barraca. Porque hoje não dá para a gente entender que a população de rua tem que ficar nesse centro de acolhida de 50, de 100, de 200 pessoas, onde o vírus pode estar circulando, né? Onde não tem um cuidado. Então, para nós é importante esse trabalho. Uma das coisas que o Luiz colocou muito importante é o consultório na rua. Hoje nós temos os agentes, né, da saúde, os agentes do consultório na rua, em várias cidades, em vários estados do nosso país. Isso é uma conquista e uma luta do movimento, né? O consultório na rua, ele começa na Bahia, começa em Salvador, né? Uma discussão em Salvador, né? O embrião começa em Salvador e hoje ele está em todo o Brasil, quase em todo o Brasil, né? Em todas as cidades, com consultório na rua, atendendo a população em situação de rua, encaminhando para as UBS, para as AMAs, para os lugares, né? E sensibilizando os lugares aonde não tem esse atendimento, né? O preconceito do SAMU, muitas vezes a gente liga para o SAMU leva 4, 5, 6 horas para atender essa população. Então, para nós hoje, que nem eu estou morando em Salvador, mas eu vim para São Paulo porque depois de 44 anos eu descobri que eu tenho uma família me procurou, minha mãe, minhas irmãs, né, minhas sobrinhas me procuraram, me encontraram, então eu vim visitar minha família. Mas eu fico vendo que lugares ainda não, né, se encontram isso. São Paulo não criou os hotéis ainda na pandemia. Ontem foi depois de uma pressão de um camping feito na porta da prefeitura do movimento da população de rua, movimento nacional, o prefeito inaugurou o primeiro hotel solidário com 50 pessoas, né? E São Paulo tem mais de 30 mil pessoas em situação de rua. Imagine em Alagoas, imagine em Sergipe, Salvador, Bahia, né? Nas cidades, nas capitais, né? O censo agora que a gente está pedindo com o IBGE, né? O IBGE não vai fazer censo agora em 2020, vai jogar para 2021 por causa da pandemia, mas nós estamos lutando para que o IBGE ainda coloque a população em situação de rua no seu censo nacional. E o IBGE não faz isso, né? Então, como a gente está estudando, né, essas questões, trabalhando com essas questões, para o movimento é muito importante, porque se você não sabe a quantidade das cidades do estado, da população em situação de rua, você não tem como criar política pública, né? Hoje a gente está no Cadastro Único Nacional do governo federal, né? Hoje a gente sabemos que a população de rua recebe o Bolsa Família, muitos não, né? Esse auxílio emergencial mesmo, né, da pandemia, muitas pessoas não estão recebendo porque não tem documento, ou porque o documento foi tirado por uma ação de higienização de um poder público, de uma prefeitura que bota a guarda municipal, que bota pessoas para tirar as coisas da população em situação de rua. Então, para nós é importante agora na pandemia trazer que hoje a nossa luta continua por moradia, continua por trabalho, continua. Mas hoje é importante, assim, não ficar em casa, aonde nós vamos proteger a nossa população que não tem casa? Né? É essa a nossa discussão, é essa a nossa luta, né, do movimento, principalmente. Porque ouvir, eu peço assim, um apoio de vocês, ouvir uma fala de uma primeira-dama, que nela, a primeira-dama do Estado de São Paulo, no fundo de solidariedade, olha, de solidário não tem nada ela, né? Dizendo, não dê roupa, não dê comida para essa população, não dê nada, porque senão ela vai continuar na rua. Se o Estado não oferta política pública, se o município não oferta política pública, né? Como é que a gente vai discutir isso lá, né, no âmbito, né? Então, para nós é importante não criminalizar a população de rua e trazer direitos e deveres para essa população. Estou aí à disposição também, se precisar mais, eu vou contribuindo. Miranda, obrigado pela sua fala. Nós vamos passar agora para a Jamile Borges. Ah, tá, pronto. Fique à vontade, Jamile. Ok. Me ouvem bem? Eu quero agradecer, então, mais uma vez o convite, né, dos amigos, amigas, colegas da UFAL, para participar dessa atividade. E quero dizer que o tema dessa conversa hoje me trouxe lembranças ainda do início, né, da minha graduação.
lembranças de trabalhos e atividades de 30 anos atrás. O Anderson falou da experiência do consultório de rua. Eu participei diretamente dessa experiência do consultório de rua. Trabalhei ainda na implantação com o doutor Nery, o doutor Tarcísio e vários outros colegas, né? O projeto Consultório de Rua é uma experiência pioneira, uma experiência muito interessante, né? Eram equipes multidisciplinares, com a participação de médicos, estudantes de medicina, agentes de saúde, estudantes de psicologia, e também tinha em cada grupo um estudante de antropologia. Eu estava ali na finalização do meu curso de Ciências Sociais e Antropologia, e participei, então, como antropóloga de uma dessas equipes, e atuei no consultório de rua por quase 3 anos, e foi uma experiência muito rica. O trabalho de escuta, um trabalho de uma escuta sensível da população de rua, para além do trabalho, o trabalho com a saúde, o trabalho com a distribuição, no projeto de redução de danos, com distribuição de seringas, com troca de seringas, estava bem no início dessa discussão sobre a redução de danos. Lembre que eu estou falando de uma coisa de 30 anos atrás, então a discussão sobre a redução de danos ainda estava muito embrionária, estava muito na perspectiva da troca de seringas, de agulhas, da doação de contraceptivos, de camisinha. Então, era um trabalho ainda muito iniciático, e um trabalho que me trouxe uma experiência formativa, pedagógica, educativa, que todos os meus anos na universidade seguramente não seriam capazes de me dar, né? E a outra experiência também, que o tema dessa conversa hoje me trouxe uma lembrança, foi do meu trabalho de mestrado. Eu venho da área da antropologia, fiz um doutorado na área de estudos africanos, mas fiz um mestrado em educação. E o meu projeto, na época, o trabalho, foi um dos trabalhos também pioneiros, discutindo a situação, as estratégias de sobrevivência da juventude em situação de rua, que eram acolhidas por uma fundação que se chamava Fundação Cidade Mãe. Essa é uma fundação que foi praticamente abandonada pelas descontinuidades das gestões municipais, mas foi um projeto muito interessante, e então, a minha discussão naquele momento, estou falando também de 1996, 97, com a introdução das tecnologias nos processos educativos, era o início de um programa nacional chamado Proinfo, que era um programa de informatização das escolas públicas, e a Fundação Cidade Mãe, então, além dos cursos tradicionais que se ofertava, de mecânica, de auxiliar de padeiro, cursos muito comuns nessa área, introduziram, então, cursos de informática, na época, então, se chamava curso de informática. E eu, então, fui escutar esses adolescentes, esses meninos e meninas que viviam em situação de rua, para descobrir quais eram as estratégias que eles estavam adotando para sair da condição de rua através da formação, pela via da educação na Fundação Cidade Mãe. Então, é muito interessante, porque esse tema de hoje acabou me trazendo muitas memórias. Eu fiquei pensando, quando eu fui convidada, o que é que eu vou trazer de diferente para essa discussão do que eu tratei na outra live do Negras Conexões. Eram temas muito próximos, mas foi muito interessante, porque me fez resgatar, me fez recuperar uma série de discussões, de reflexões que nós fazíamos ali no início dos anos 90, e que uma dos sustos que a gente toma na condição de quem está investigando esses processos é perceber que 30 anos depois nós avançamos muito pouco em relação às estratégias pensadas para as populações de rua. Ainda as políticas públicas ainda lidam muito com o conceito assistencialista. Então, essa fala que o Anderson fez referente à infeliz frase da primeira-dama de São Paulo mostra quanto o imaginário brasileiro ainda está muito preso às noções de políticas assistencialistas para as populações de rua como cidadãos de quinta categoria, nem de segunda classe. São cidadãos de quinta categoria e, portanto, não se pensa nas políticas públicas com estratégias concretas para atingir essas pessoas, primeiro porque muitas vezes elas são desumanizadas, são tratadas como
obstáculos como objetos no caminho, né? Eu fiz, no final do ano passado, uma palestra TED, né, naquela série de palestras TED, e uma das coisas que eu tratava era exatamente, né, a ideia de que as pessoas que vivem, né, nas ruas da nossa cidade, as pessoas que vivem dos expedientes e da situação de rua da cidade, elas são tratadas como objetos, né, elas são desumanizadas, elas são tratadas como coisas, né, como aquilo que incomoda, né, ao modo daquilo que o Chico Buarque tratou, né, aquelas pessoas que a gente pisa atrapalhando o tráfego, e essas pessoas são tratadas, então, não como indivíduos, né, constituintes de si e instituintes, né, de uma vida, de uma ética, de sonhos e de desejos, mas tratados como objeto. Então, eu fiquei tentando pensar um pouco como é que eu iria abordar, né, essa discussão sobre as estratégias de segregação socioespacial, e eu acho que é preciso pensar, então, né, nessa, ainda como 30 anos depois, né, 40 anos depois, as nossas políticas públicas ainda não conseguiram, né, formular situações, contextos, estratégias de enfrentamento à dimensão da pobreza, né, à dimensão das estratégias, né, de urbanização, de ocupação dos espaços das nossas cidades, né? A produção daquilo que os urbanistas, né, os arquitetos chamam, então, de uma arquitetura hostil, né? A assunção e a implementação de arquiteturas de violência, né, nas capitais, nas cidades, para impedir, né, o contato, para impedir a interação entre as pessoas, né, criando, dentro da cidade, né, novas estratégias de apartheid urbano, novas estratégias de segregação. Há uma frase que eu li recentemente, em que o autor dizia assim: há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem, né? Esse período da pandemia traz muito essa dimensão. A sensação que nós temos, 100 e poucos dias depois do início formal, né, no Brasil, das estratégias de isolamento e distanciamento social, é que muitas décadas se passaram, né? Se a gente imaginar, né, que já temos hoje quase 70 mil pessoas mortas pelo coronavírus, né, a gente está falando, quer dizer, o mercado, a imprensa, os jornais, né, os políticos estão falando em estratégias de imunização, em estratégias de abertura, né, do mercado, das indústrias, do sistema hoteleiro. Mas como é que se pensa isso, né, considerando as pessoas, né, que estão nas ruas, e a maior parte das pessoas na sociedade, né, estratos imensos da sociedade para quem a abertura de shopping centers vai significar absolutamente nada, né? Então, para quem é que nós estamos falando, né? Para quem é que esse discurso está sendo endereçado? Então, quando se fala em imunização, né, em imunização de rebanho, em imunização em larga escala, de quem é que nós estamos falando, né? Há toda uma série de pesquisas, né, de colegas que atuam na área das políticas públicas para a saúde e humanidade, né, que mostra, por exemplo, como as populações negras sempre foram destratadas, né, em postos de saúde, em UPAs, né, as mulheres negras, grande parte das mortes, né, de bebês foram causadas exatamente por problemas de atenção a gestantes, mulheres negras. Então, a gente sabe que as nossas populações de rua, que são, em sua grande maioria, né, negras, né, essas populações não são afetadas por essa discussão do ponto de vista, né, seja da imunização, seja das estratégias de reabertura de mercado, né? Então, eu acho que aquela fala, né, que eu trouxe, inclusive, na outra discussão, né, sobre a ideia, né, de que se o vírus, né, se o Covid, ele tem, digamos, uma atuação em um espectro que é global, no sentido de que ele afeta pessoas indistintamente, né, ao mesmo tempo, nós, a cada dia que passa, a cada número, né, que aumenta, a cada vez que a curva sobe, a gente percebe que, de fato, as estratégias de enfrentamento, elas não são as mesmas, as pessoas não estão lidando com essas estratégias do mesmo modo.
Então, se por um lado nós temos uma difusão comunitária do vírus, no sentido de que ele afeta todo mundo, né, essas estratégias de enfrentamento, elas de fato, elas são muito diferentes, né? Então, eu diria que a pandemia ela vai trazer, né, algumas evidências, ela ressalta alguns aspectos dessa desigualdade, ou desse projeto de desigualdade durável, né, que começa, né, no 14 de maio de 1888, né? Somos nós que estamos na rua desde o 14 de maio de 1888. Né? Nós somos a maior parte dessas populações, né, que foi deixada a própria sorte no dia seguinte, né, à abolição formal. Né? Então, a pandemia ela evidencia, né, por exemplo, que desde o 14 de maio de 88 há um absoluto desinteresse por formular, né, políticas de atenção às populações negras. Né? A pandemia evidencia, né, uma política higienista, né, que persiste nas nossas cidades, que persiste num país, né, que foi o último país a abolir a escravidão, e eu gosto de reforçar isso sempre, porque isso diz muito, né, de como nós nos constituímos como país, de como nós nos constituímos como Estado-nação. Né? Diz muito, por exemplo, né, o fato de que essa pandemia evidencia, né, a ausência de políticas sanitárias. As políticas sanitárias, quando elas existem na perspectiva, né, da asepsia, da eugenia, né, da higienização étnico-racial. Então, é importante perceber que a pandemia ela traz, né, junto com o vírus, mutações distintas. Né? Ela não traz apenas mutações biológicas, mas ela traz mutações que são éticas, né? Mutações que são filosóficas, mutações que são conceituais. Né? Então, é importante compreender essa pandemia na perspectiva dos novos regimes que estão sendo produzidos sobre as pessoas, sobre as sociedades, sobre os diferentes grupos, né, sociais. Né? Recentemente, uma jornalista argentina, escritora também, cunhou um termo que eu achei muito pertinente para esses tempos, né? Ela disse que nós estamos vivendo uma espécie de leviatã sanitário, né? Então, aquela ideia, né, de um regime totalitário, de um Estado totalitário que cria mecanismos, né, de vigilância e controle social. Então, nossos mecanismos de vigilância e controle hoje, eles se dão pelas vias, por exemplo, né, dos aplicativos e plataformas para controle, rastreamento e monitoramento, né, do vírus, né, das formas de contágio. Então, os mecanismos que estão sendo utilizados para aferir temperatura em estações de ônibus, em estações de transporte, em rodoviárias. Há uma série de mecanismos, né, que reforçam novas estratégias de controle sobre os corpos das pessoas. Então, há muitos novos elementos que estão sendo trazidos com essa pandemia e que vão gerar, não tenho dúvida, mais 10, 20 anos de pesquisa, né, para os nossos futuros jovens antropólogos, urbanistas, geógrafos e historiadores. Né? E, para ir finalizando um pouco, eu queria retomar mais duas outras questões que eu acho muito interessantes nessa nova face da pandemia, né, que tem a ver também, por exemplo, com o discurso da guerra. Né? A gente tem ouvido muito, sobretudo nas lideranças mais, digamos, à direita, né, que é o caso do Trump, o caso do Bolsonaro, né, um discurso da guerra contra o vírus. Né? Então, se criou a figura do inimigo comum, né, e essa figura do inimigo comum, né, que é um vírus meio personalizado e, ao mesmo tempo, ele é destituído, né, de uma aura que tem a ver com as questões raciais, que tem a ver com as questões socioeconômicas. Então, quando se utiliza essa metáfora da guerra, se faz menção à ideia de que somos todos nós juntos para derrotar o vírus. Mas não somos todos nós juntos, porque a sociedade não nos permite estar todos juntos. Né? Nós somos separados, segregados, apartados, seja pela dimensão socioeconômica, seja pela dimensão racial, seja pela dimensão das dissidências sexuais. Então, na verdade, essa metáfora bélica, nesse discurso da guerra contra o vírus, ele é utilizado para fazer desaparecer, né, todas essas outras tensões que acabam, né, sumindo nessa ótica de que precisamos estar todos juntos, unidos contra o vírus. Né? Então, são lógicas muito diferenciadas que vão produzir, né, uma espécie de encruzilhada civilizatória. Né? E aí eu chego, de fato, nessa dimensão de ocupar a cidade. Né? Como é que a gente vai habitar essa cidade que não é feita para nós todos? Né?
como é que a gente vai pensar, por exemplo, em demandas hoje, né, nós que estamos também na universidade, demandas por aprendizagem, demandas por novas formas de convívio, estratégias de ensino, demandas por novas estratégias de relacionamento digital, novas éticas de sociabilidade digital, ligue a câmera, desliga a câmera, liga o microfone, desliga o microfone. Para quem é que a gente está falando mesmo, né? Estamos falando para 3, 5% da sociedade, né? Mas nós não estamos atendendo, nós não estamos atentando, de fato, para essa grande massa, essa grande parcela numerária da sociedade, que estão nas ruas, que estão nas periferias, que estão ainda vivendo, né, em zonas perigosas, né, sejam zonas de palafita, zonas de ressaca, zonas de várzea, como quer que chame, né, em cada região desse país. Então, é importante que a gente comece a pensar como ocupar de modo responsável a cidade, né? E aí eu vou finalizando mesmo, apontando aquilo que, para mim, são estratégias pontuais, mas que podem nos ajudar, né? Criar, né, novas engenharias de laço social, criar aquilo que eu chamei de cartografias afetivas, né, para levantar, né, aquelas pessoas que estão caídas no chão porque foram atropeladas por ano de racismo estrutural e sistêmico, né? Pensar em formas de habitar a cidade sem que essa arquitetura da violência, né, ela não nos impeça de partilhar esses espaços com pessoas que, de fato, precisam. E não de políticas assistencialistas, né? Precisam de uma escuta sensível, precisam de uma escuta política, precisam de uma escuta ética, né? Em última instância, aquilo que eu tenho chamado de uma cartografia afetiva, né, seria a afirmação da alteridade, da diferença e do direito de todas as pessoas de coabitar esse cada vez mais estranho e insano mundo. Muito obrigada e daqui mais à frente talvez tenhamos mais coisas para conversar. Obrigado, Jamile. Muito enriquecedora a sua discussão. Nós já temos algumas perguntas, nós vamos fazer as perguntas ao final da live. E agora eu passo a fala para o Marcelo Carlone. Fique à vontade. Opa, ok, obrigado. Boa tarde a vocês. Eu queria agradecer a Rosa pelo convite, né? A gente tem conversado muito por WhatsApp apenas. É um prazer, Rosa, estar aqui. Agradeço também o projeto Além das Ruas, né? E aos meus companheiros de mesa, né? Isso não deixa de ser uma mesa virtual, mas é uma mesa, sim. Então, a gente está aqui para dar as mãos também, não só para discutir esse tema, né? A minha formação me deixa muito à vontade para participar desse momento. Eu sou geógrafo, mas o meu mestrado é em sociologia e eu voltei para fazer o doutorado na geografia, né? Eu sou doutor em geografia na área de dinâmicas territoriais, né? Então, eu fico muito feliz hoje em poder estar conversando com uma antropóloga também, né, que é uma área que eu sou apaixonado pela antropologia, muito interessante, sempre as minhas leituras têm passado também por esse aspecto antropológico. Então, é um prazer estar aqui, nesse momento tão importante do nosso país e para a gente como professor, mas também para nós que estamos nos movimentos sociais, como são nossos companheiros já falaram aí. Antes de entrar no tema, eu gostaria de fazer uma ponderação que eu acho que é muito importante aqui, né? A abordagem da temática proposta por essa série de webinários e discussões, ela tem possibilidades variadas. Nenhuma perspectiva, porém, ela pode ser invalidada na apresentação de uma outra perspectiva, porque o tema que a gente enfrenta, ele tem muita complexidade. Embora muitas vezes a nossa exposição ela tenha simplicidade, a questão que ela enfrenta é por ter mais complexa, né, para ser estudada apenas apenas sobre uma perspectiva. Em virtude dessa reflexão que eu faço, é que eu acredito que 3 perspectivas, que eu vou tentar resumir em 3 pontos, eu acho que a minha contribuição seria expor 3 perspectivas importantes para tratar da segregação socioespacial, que acho que pode nos ajudar a entender não só esse momento agora, como também os momentos futuros, como a professora Jamile já colocou, né, que uma agenda de pesquisa muito nova vai se inaugurar após esse momento, né. A primeira, ela tem um caráter mais funcionalista, é uma perspectiva de Norbert Elias, na Inglaterra de 1950, quando ele faz um estudo em uma cidade, num distrito industrial da Inglaterra, onde ele trata dos estabelecidos off-sites. A segunda perspectiva, Roch Vacan, quando ele faz o estudo da pobreza nos Estados Unidos na década de 80, e a terceira de Engels, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Então, eu vou tentar resumir em 3 pontos a minha contribuição, que é uma contribuição mais de caráter teórico e reflexível, né?
Antes disso, porém, eu queria lembrar que o processo de segregação socioespacial é um processo em ascensão hoje no mundo todo, e ele é sintoma de um modelo civilizatório excludente e gerador de assimetrias sociais agudas, né? E, como sintoma, ele denuncia muito mais que um uso e apropriação do espaço excludente. Ele denuncia, na verdade, a segregação denuncia, na verdade, uma civilidade perversa e genocida. Infelizmente, no Brasil, existem poucos estudos sobre o tema da segregação sob uma perspectiva crítica. A maioria dos estudos situa a questão como sendo apenas uma questão de interesse das ciências do espaço. Não é. Como a geografia, como o urbanismo, né? Na verdade, é um processo multidimensional e, na atualidade, por exemplo, interessa até mesmo aos profissionais de saúde, né? Não vou poder expor, mas há uma infinidade de pesquisas hoje sendo divulgadas no mundo todo que atestam uma taxa de letalidade por Covid-19, por exemplo, nas periferias, muito mais agressiva do que nos outros centros. O que torna o fenômeno da segregação socioespacial na modernidade particular é que ele bebe da mesma fonte que alimenta a pobreza e a miséria, que são exatamente o reverso da acumulação capitalista. Embora ele tenha, sim, uma componente étnica, ele é um reflexo no espaço, uma expressão espacial de uma sociedade que opta por separar o diferente. De fato, a separação do diferente e o agrupamento dos semelhantes é uma estratégia feita com fins de destacar as virtudes do nosso grupo e destruir a reputação dos diferentes. É por isso que eu digo que a segregação, seja em qual escala for, ela é um ato de violência. O trabalho de Norbert Elias, na década de 50, na Inglaterra, é a exata prova do que eu estou falando. Em 3 anos de pesquisa, o Elias, pesquisa de campo, ele, ao estudar uma cidade, ele não menciona o nome da cidade, ele recorre a uma série de documentos e realiza uma técnica que, na época, se chamava de observação participante, para sustentar uma ideia muito básica, que ainda hoje eu acredito que vale. É que no microcosmos de uma cidade, é possível você identificar grupos favorecidos que têm a posição de favorecidos assegurada pela marginalização dos diferentes. Mesmo com renda equivalente naquela cidade, havia entre os moradores daquele espaço uma diferenciação que punha uns e outros em grupos distintos, que é exatamente o que a gente vê hoje na sociedade capitalista e nas grandes cidades no Brasil, né? Na verdade, é uma marca da nossa sociedade. Os estabelecidos eram, por sua vez, vistos como portadores de civilidade, bons modos, respeitados, valorosos e virtuosos. Os que não eram parte desse grupo, eles geralmente são vistos como desordeiros, delinquentes e violentos, né? E a estratégia que se utilizava na cidade que Elias faz a pesquisa era a gossip. A gossip é a fofoca, né? A fofoca naquela cidade, ela mantinha esses indivíduos que ficavam à margem das decisões daquela cidade, fora das decisões, né? Então, todo tipo de boato se colocava, se disseminava naquele espaço público para colocar indivíduos que eram tidos por diferentes fora das decisões e fora dos espaços públicos, né? Eram chamados de desordeiros, de delinquentes, famílias desintegradas. Isso garantia que a opinião pública mantivesse esses sujeitos à margem da vida e das decisões daquele grupo social. Ambos os grupos habitavam a cidade, mas apenas os estabelecidos é que usufruíam a cidade. Assim, pessoal, eu particularmente identifico esse mesmo movimento em outras escalas, né? Na escala maior, quem tem feito esse papel hoje de associar a periferia, por exemplo, que é um conceito que alguns tendem a abandonar, mas eu ainda acho útil, né? Esse papel de assegurar que a população periférica ela assuma alguns estigmas, né? Como que é uma população que é sempre associada à violência, associada ao crime, né? Associada à desintegração familiar, quando, na verdade, a violência nas grandes cidades ela está espalhada em todos os espaços, sejam espaços periféricos ou espaços mais centrais, né? Quando eu falo de periferia, eu estou falando no aspecto espacial. Na verdade, é o poder da fofoca, né, da chamada fofoca, iluminado pela mídia, né? A mídia hoje tem esse papel de disseminar, por meio dos seus canais, a ideia de que a pobreza e a violência e a desordem ela só se situa na periferia, quando a violência também acontece nos condomínios de luxo fechados, né? Então, essa componente na equação de Elias,
é que é importante a gente ter em mente, porque ela é feita sem o consentimento dos mesmos. Aos excluídos é atribuída certa imagem, e os que estão no centro de prestígio, eles trabalham para que os grupos sociais que foram excluídos continuem assim, fora e sem prestígio. E isso acontece ao longo de toda a história. É um processo violento, aconteceu com os judeus, né, durante o nazismo na Alemanha, acontece com o sistema de castas na Índia, acontece com os negros no Brasil, né, a história do nosso país é essa história, e acontece, às vezes, até mesmo com a gente também, em outros espaços também. Até mesmo na universidade, isso é um processo que, às vezes, infelizmente, acontece, de estigmatização de grupos sociais, quando não fazem parte de um grupo que se favorece ali dos recursos de poder. Porém, eu preciso fazer um rompimento aqui nessa análise, porque o funcionalismo dele, a perspectiva dele, precisa ser complementada com uma outra, que eu acho que a de Loic Wacquem que pode nos ajudar. E para poder entender isso, a gente precisa também, a professora Jamile colocou muito bem o papel das políticas públicas na sua fala, e o principal agente promotor de política pública é o Estado, né? O Estado, porém, né, na perspectiva de Wacquem, nos Estados Unidos, na década de 80, ele assume uma função nova, aparentemente nova, que tem a ver com o reforço e a intensificação do seu papel como agente policial, né? O que alguns têm chamado de avanço do Estado policial. O Estado nos Estados Unidos, na década de 80, aos poucos, ele vai assumindo funções que afetam principalmente alguns programas sociais que haviam naquele país, né? Programas, inclusive, parecidos com o Bolsa Família, que no nosso país vem de 2003 para cá intensificado, né? E lá já havia alguns programas parecidos, né? Embora a mídia diga que não. A novidade é que, naquele país, na década de 80, você tem um decrescimento dos programas assistenciais, dos recursos para assistir essas populações com políticas públicas, e na outra ponta do processo você tem o aumento do investimento na construção de presídios privados. Então, naquele país, o que você vai ter é a ascensão do combate não à pobreza, mas aos pobres. Tanto é que na década de 80 você vai começar a ver nos Estados Unidos, depois isso é importado para o Brasil, a negociação de ações na Bolsa de Valores do índice Nasdaq, da construção de presídios privados. Então você vê que a pobreza nos Estados Unidos na década de 80 já, e depois a gente importa isso para cá, começa a transformar-se em mercadoria, porque o Estado agora começa a aumentar o rigor da sua lei penal, para que possa prender mais pessoas, né? E, geralmente, a ação da polícia, a ação ostensiva, para se concentrar exatamente aonde? Nos espaços da periferia. Então, a pobreza começa a ser criminalizada. Tanto é no Brasil, esse processo é violento e forte, e intenso, que muitas campanhas políticas, especialmente na primeira década do século XXI para cá, muitos políticos vão chegar a posições de poder sustentando o discurso do combate à insegurança nas cidades. Então, a gente teve, agora em 2018, né, a eleição presidencial no Brasil, e uma das grandes plataformas, além da questão do combate à corrupção do governo federal atual, foi exatamente a questão da segurança. Esse combate à violência, que é associado sempre à periferia, ele tem uma razão de ser, porque, na verdade, ele alimenta em outra ponta do processo uma indústria que é extremamente lucrativa em todo o mundo, que é a construção de presídios, né? Em Minas Gerais, você tem já uma experiência com presídios privados, onde você tem a obrigação de ter a ocupação desses presídios com mais de 90% de ocupação. Então, ou seja, a partir do momento que você tem a redução da criminalidade, a redução do número de pessoas que estão presas, desses presídios, você tem a queda dos lucros das indústrias dos consórcios que fazem a gestão do presídio privado. Então, ou seja, estamos entrando em um tipo de sociedade onde é lucrativo você prender a população pobre e periférica, né? Então, a gente entra num momento que a gente, em lugar do Estado estar preocupado com o combate às causas da criminalidade, da violência, ele começa a combater as consequências, né? E esse mecanismo é um mecanismo que vai chegar com muita força no Brasil. Nos Estados Unidos é muito forte, mas chega com muita força entre nós, né? Então, vai se começar a valer uma máxima que o Bauman vai falar, que é uma sociedade onde a pobreza ela necessita ser isolada, neutralizada
e destituída de poder, porque nesses bolsões de pobreza e de miséria é deles que adviria o caos e a desordem, né? Segundo essa lógica burguesa, né? Por isso que esse combate às consequências da pobreza, né, ele se mistura com a questão da segregação socioespacial, porque as instrumentalidades punitivas no Brasil, elas vão se intensificar junto com o discurso de combate à violência na periferia, e a gente vai ter exatamente um discurso também no outro lado do processo de redução dos gastos sociais. É por isso que é muito comum você ver na direita, e em muitos setores reacionários, falas como essa da Bia Dória, que foi discutido muito essa semana nas mídias sociais, de dizer que a questão da pobreza e da criminalidade, da mendicância, ela tem que ser combatida exatamente com o corte de ajuda dessas pessoas, jogando as pessoas até nessas instrumentalidades punitivas, né? Então, isso vai se intensificar no Brasil, né? A miséria e a pobreza, ela passa a integrar definitiva e assumidamente, não apenas o seu lugar como alimentadoras do combalido exército de reserva, mas ela também vai começar a ser mercadejada, porque ela vai ser associada ao crime e à violência. É uma sociedade que não consegue eliminar os indesejáveis, que são um desdobramento da acumulação, tá certo? São esses espaços da periferia, são espaços onde se concentra a maioria das ações de caráter ostensivo da polícia, repressivo, onde tem as ações mais violentas, e é uma sociedade ideal para a classe burguesa, na qual os pobres são contidos e isolados, sem anulação do seu potencial de realização da mais-valia. Não se tem, nessa sociedade idealizada, que parece vinda de livro de ficção científica, né, os inconvenientes de negociação trabalhista, nem a pressão por aumento salarial, porque está todo mundo isolado, ou em presídio, ou simplesmente esquecido pelo Estado, né? É uma sociedade que deseja, exatamente como alguns colegas já falaram aqui, a higienização. A miséria e a pobreza, quando ela é tida como resultado da indolência, o Estado também, por outro lado, ele vai promover a sua criminalização. E assim, a pobreza se torna, em sua acepção mais perversa, não apenas fruto da recusa do exercício da virtude, porque vai ser também antítese da moralidade. Ser pobre no Brasil e no mundo vai deixando de ser, vai começando a se tornar um crime. Olha que absurdo, gente, que tipo de sociedade. A gente está entrando num tipo de sociedade onde ser pobre é crime. E como ser pobre está sob o manto da criminalidade, a sociedade burguesa vai exatamente clamar pela punição desse contingente de pessoas que estariam cometendo crime, né? É uma sociedade que premia a decência e a moral. Por isso o discurso da direita hoje no Brasil é extremamente hipócrita e demagógico, porque ela consegue situar a pobreza e a miséria apenas na periferia, não consegue perceber que quem, por exemplo, alimenta o tráfico são exatamente os filhos dos condomínios de luxo, não é? Uma sociedade difícil até de você conseguir compreender a perversidade desse processo. Então, do mesmo modo que ao capital a gente vai atribuir um papel civilizador, que o capital em nenhum espaço ele é civilizador, como diria Chico de Oliveira, esse Estado agora vai ser chamado para ser também o civilizador de uma barbárie. Barbárie essa que vai se concentrar exatamente na periferia, né? Por isso que a periferia será segregada, né? Então, os mesmos ideais de progresso que a gente vê na ocupação da América Latina no século XVI, quando a gente vê o extermínio das comunidades nativas do continente, vai ser o mesmo princípio que vai guiar a ação do Estado. Por isso que a gente vai dizer que nós estamos vendo um processo de limpeza do subproduto do capital, né? Os seus miseráveis, né? Já Engels, já perto de finalizar, pessoal, porque é muita coisa para falar, eu acho que a gente pode debater ainda. Já Engels, quando fala em 1845 sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, ele vai trazer uma perspectiva semelhante, porém dialética, né? Materialista histórica dialética. Ele vai examinar as condições de vida da classe trabalhadora, ele vai estudar as condições de vida dessa classe na Inglaterra, e ele vai delimitar esse estudo exatamente nas vilas operárias na Inglaterra após a Revolução Industrial, né? Ele vai fazer, inclusive, na obra dele, que é importantíssima, quem puder ler, leia, é uma obra pouco conhecida, ele vai fazer, inclusive, a descrição de uma autópsia de um médico,
quando ele entra em um casebre na Inglaterra, né, onde uma senhora morreu, ela morava junto com o filho e o marido, ela morre e passa dias lá, né, ainda isolada naquele espaço, e é uma descrição de uma autópsia. Então, é um trabalho muito fino, muito bem feito do Engels, onde ele consegue evidenciar que essa condição periférica, essa condição segregadora, ela é marca não só de uma questão étnica, é marca de uma sociedade capitalista. O Florestan Fernandes, ele vai dizer que a questão étnica, por exemplo, no Brasil, ela também é uma questão atrelada à questão do capital. Então, a segregação socioespacial, embora alguns já tenham colocado em outros debates que eu tenho acompanhado, não nos webinars, mas em literatura, ela não é apenas uma questão de cor e étnica, ela também é uma questão de classe social. Porque, inclusive, o Florestan Fernandes vai dizer que, para entender a questão étnica no Brasil, você também precisa entender a questão da exploração, superexploração do trabalho. Então, por isso que a perspectiva do Norbert Elias e do Vacan, que são perspectivas funcionalistas, elas têm que ser complementadas por uma perspectiva da dialética, né, da história do capital. Então, a segregação, ela também é produto das relações de exploração capitalista e também produto da pobreza e da desigualdade, embora não seja a única variável. Então, o Engels, ele vai continuar e vai afirmar em seguida que a gente não pode esperar da classe burguesa, embora a gente se espante com declarações como essa da Bia Dória, né, que circulou essa semana, ou mesmo da morte daquela criança em Recife, nenhuma ação benéfica da classe burguesa. Apesar da classe burguesa, na Inglaterra, quando ele fala sustentar na aparência a ideia de que se preocupa com os trabalhadores, o que ela quer realmente é o próprio enriquecimento, e ela quer também, exatamente, que o Estado haja para higienizar o espaço. E aqui eu queria ler o trecho de uma carta que foi mandado ao chefe da redação do jornal em Manchester, o Manchester Guardian, em 1845, que eu uso muito em sala de aula, que exemplifica exatamente o que a classe burguesa pensava dos mendigos na Inglaterra, né? Exatamente, a carta diz o seguinte, abre aspas, senhor chefe da redação, desde algum tempo que se encontra nas ruas principais da nossa cidade uma multidão de mendigos que, tanto pelas vestes esfarrapadas e pelo aspecto doentio, como pela exibição de feridas em chaga e de enfermidades repugnantes, procura despertar a piedade dos transeuntes, muitas vezes de modo indecoroso e até ofensivo. Creio que a partir do momento em que se paga não apenas um imposto para os pobres, mas também uma generosa contribuição para a subsistência de estabelecimentos de caridade, fez o bastante para ter o direito de estar ao abrigo de incômodos tão desagradáveis e impertinentes. Para que serve, então, um imposto tão pesado que pagamos para manter a polícia municipal? Se a proteção que ela nos concede nem nos permite ir tranquilamente à cidade ou voltar dela. Espere que a publicação destas linhas no seu jornal, que goza de grande difusão, incite os poderes públicos a fazerem desaparecer esta calamidade. Muito respeitosamente, uma senhora. Essa carta ela foi enviada para esse jornal em 1845. Mas se você alterar alguns elementos dela, você diria claramente que seria uma postagem numa rede social. Porque é o mesmo incômodo que havia da burguesia, a burguesia inglesa, em 1845, é o mesmo incômodo que a gente vê hoje. A sociedade, ao ver o transeunte, ao ver o mendigo, ao ver o sujeito, o morador de rua na calçada, ela tem incômodo e ela quer que o Estado exatamente promova a higienização. A descrição desse incômodo causado pela presença, pessoal, de rua nas pessoas, de pessoas em condição de pobreza e miséria em Manchester, e o modo como essa senhora relaciona a ação do poder público, consegue resumir, a meu ver, com perfeição o que o Estado é para a classe dominante. Por isso que a gente não pode jamais esperar política pública que não seja compensatória e que resolva de fato o problema. Para os membros da classe dominante, o Estado é responsável pela higienização dos espaços. É assim que a segregação ela pode ser entendida. Não é, então, difícil compreender que esse aspecto da higienização dos espaços públicos ela é uma marca desse processo de segregação no Brasil, e ainda mais hoje, né? Especialmente quando a gente fala de saúde pública, e essa questão que a professora Jamile coloca perfeitamente bem,
ou foi a Jamília, ou foi o nosso outro colega, quando ele fala da abertura dos shoppings, que exatamente os shoppings são abertos para uma população que não frequenta o shopping. Então, a preocupação com a pandemia hoje no Brasil é uma preocupação muito mais com a questão da reabertura do comércio para uma população que não é excluída, que tem um poder de compra, e a não preocupação com a população que está totalmente em uma condição de vulnerabilidade. E já quase terminando aqui, na verdade, eu já, para concluir, esse aspecto revelado por essa carta é um dos componentes principais, eu entendo. Inclusive, eu discuto isso muito em sala de aula, para que se explique por que a ampliação do caráter policial do Estado e a criminalização dos movimentos sociais importantes no Brasil, ela se dê, né? Note que a tributação é tida por essa representante da classe burguesa como um pagamento indesejado, mas necessário para que o Estado garanta a ordem social. Enfim, se a gente tomar a ideia de que é uma disseminação histórica da existência da barbárie inata na periferia, e que o Estado produz esses pactos, mesmo de uma violenta, que os estabelecidos usam o Estado para higienizar o espaço, eu acredito que essa agregação pode ser melhor compreendida. Por último, eu queria só ler um trecho aqui do livro de Eduardo Galeano, onde ele diz que uma citação muito importante, que são as Veias Abertas da América Latina, onde ele fala de uma pichação em um muro de La Paz na década de 70, que dizia: combata a pobreza, mate o mendigo, grafitou o mestre do humor negro no muro de La Paz. As Veias Abertas da América Latina. Então, a gente fala de um processo hoje que é atual, mas que já é debatido há muito tempo, e que, na verdade, tem que ser combatido, pelo menos no nível do discurso e na universidade. Então, era isso, minha contribuição é essa. Eu sinto que eu passei um pouco do tempo aí, mas o tema é muito apaixonante. Eu agradeço o convite mais uma vez e estou aqui à disposição para a gente continuar conversando. Muito obrigado. Professor Carlone, nós que agradecemos. Nós ainda temos tempo. Se alguém aqui quiser falar mais alguma coisa, essa é a hora, senão nós passamos para as perguntas. Alguém quer falar algo? Ok, vamos passar para as perguntas. A primeira pergunta é do Aldri Trevas. Ele pergunta: Anderson, me chamou a atenção a questão da hospedagem. Neste momento de pandemia, para a população de rua, como está a situação em Salvador? O Anderson está aqui? Está voltando. Anderson? Está mutado. Vamos passar para a próxima. Quando o Anderson voltar, a gente retorna com a pergunta dele. O Tiago Guimarães, ele perguntou: como vocês se sentem ao saber que a Constituição assegura ao cidadão o direito à moradia, escola, trabalho, etc., sob a tutela do Estado, porém, este não se dá conta e se isenta da sua responsabilidade? O Estado deveria prover ao menos um mínimo existencial. Qual a opinião de vocês sobre isso? Marcelo, pode começar? Bom, eu vou falar então. Eu acho que tem várias questões embutidas nessa pergunta, né? Assim, acho que a gente tem essa herança, né, digamos, da ideia de um projeto civilizatório em que a construção do Estado, né, o Estado seria o responsável por prover, né, e sanear todas as nossas questões, todos os nossos problemas, né? O Estado, a gente sabe, né, o Estado é uma ficção política, né? O Estado ele é produzido, né, para tentar dar conta, digamos, desses elementos que são essenciais nas nossas dinâmicas de agregação social, e a gente sabe que há diferentes regimes de Estado. Se a gente pensar no caso brasileiro, é impossível pensar a construção desse Estado apartado daquilo que nos constituiu, de fato, né? Eu queria lembrar uma frase que era muito comum na Primeira República Brasileira, né?
que era a ideia de que era preciso desafricanizar as cidades, né? Isso é uma fala que está em alguns livros muito famosos, inclusive, né? Tales de Azevedo fala isso, mas muitas outras pessoas também escreveram sobre isso. E o que é que significava desafricanizar as nossas cidades, né? Era, sobretudo, retirar aquele contingente populacional, né, eminentemente negro, né, ex-escravizados, que estavam nas ruas da nossa cidade causando incômodo, né, causando desconforto, né, um pouco ao modo da carta que o Marcelo Carlone leu na última parte da sua fala. Então, é preciso compreender que as nossas cidades, né, sobretudo, né, nós como um país que se produziu, né, numa lógica da colonialidade, né, nós não saímos ainda desses esquemas coloniais, portanto, nós temos um modelo de Estado, né, que existe para atender a 1% da população. A lógica da guetificação, a lógica do cidadão diferenciado. Vejamos o exemplo recente do casal que agrediu um fiscal, né, com aquela velha pergunta, cidadão não, eu sou engenheiro, ou ele é engenheiro. Então, essa lógica da carteirada, né, a lógica de um regime, de Estado, de sociedade, que é feito para o 1% da população. Né? Nós chegamos ao estágio de criar o VIP dentro do VIP. Não bastassem os camarotes, agora tem a camarotização dos camarotes, né? Os processos de guetificação, de segregação, cada vez levados ao extremo. Então, eu acho que é preciso pensar, né, quando a gente pensa nessa ideia de formulação de políticas públicas, qual é o regime de Estado, né, que nós, de fato, estamos vivendo. O Carlone trouxe uma série de elementos muito interessantes para a gente pensar isso, né, na lógica, na perspectiva, né, do materialismo histórico dialético, né, e eu quero insistir nessa ideia de que é importante considerar isso, mas não podemos esquecer que, de fato, né, no dia seguinte daquilo que viria a se constituir como república, éramos nós, maiorias pretos, que estávamos na rua, somos nós que estamos, né, enchendo as prisões desse país, somos nós que estamos, em maioria, nas instituições carcerárias, somos nós que estamos, em maioria, vivendo nas ruas ou dos expedientes das ruas. Então, acho que esses elementos todos, né, precisam ser amalgamados para a gente entender, né, o que é que significa pensar construção de políticas públicas para as populações de rua. Então, não é um mecanismo simples, né, imaginar que a gente poderá simplesmente eleger, talvez, aliados, né, se a gente retomar a discussão que a Judith Butler faz, né, da ideia dos corpos aliados. Então, não basta identificar aliados políticos e imaginar que essas pessoas serão capazes de formular políticas para nós. Então, eleger representantes indígenas, eleger representantes que sejam representantes das populações de rua, isso é importante, mas isso não resolve o problema, porque o problema ele é estrutural, ele é sistêmico. Então, eu acho que as leituras que hoje me ajudam a pensar isso, né, elas estão, e não é à toa, por exemplo, esse crescimento do movimento, né, da onda do chamado feminismo negro, não se deu à toa. Né? O que a gente tem visto no mundo inteiro é que essas discussões que emergem, por exemplo, com Angela Davis, que emerge com a Ruha Benjamin, que emerge com a Dolores Clay, tem uma série de mulheres que estão pensando a relação entre raça, classe, gênero, né? E pensar como tudo isso é fundamental para a gente compreender, né, como foi que nós chegamos até aqui, enquanto sociedade. Né? Bom, perfeito. Eu posso falar, Vitor? Posso? Pode sim. Pronto. Essa questão a pergunta que o nosso pessoal fez aí, de fato, a professora Jamile está perfeita na sua colocação. Eu queria lembrar, ainda complementar aquilo que eu vinha falando, o Estado é uma instituição que ela pode ser entendida sob duas perspectivas, a perspectiva contratualista e uma perspectiva crítica, né? Na perspectiva contratualista, o Estado existe para civilizar o seu criador, né? O Leviatã, né, que é esse Estado que está acima da sociedade, ele existiria para garantir que nós não nos devorássemos uns aos outros. Essa concepção é uma concepção burguesa de Estado. E existe uma perspectiva mais crítica, que é uma perspectiva que eu sou mais simpático a ela, porque o Estado é visto, na verdade, embora Marx, por exemplo, não tenha escrito nada sobre o Estado, não existe um capítulo sobre o Estado na obra marxista, a concepção marxista de Estado toda espalhada na sua obra,
o Estado é produto das relações sociais de produção sob o capitalismo. Então, esse Estado, ele nunca vai ser nunca ele será imparcial, e ele será sempre comprometido com a realização do valor, numa sociedade de classes, né? O que eu acho que, no Brasil, quando o nosso colega fala de o direito à moradia, à escola, ao trabalho, que é substanciado principalmente após de 88, né? Nós somos uma sociedade pseudo-democrática, o Brasil não é tão democrático como a gente pensa. Se a gente for ver na nossa história, nós tivemos poucos momentos de paz democrática no governo federal, desde 46 até aqui, muitos processos de impeachment, golpe militar também, e o nosso Estado é um Estado que não realizou a transição democrática. A gente sai da ditadura em 85, com a eleição indireta com Tancredo Neves, em 88 nós temos a Constituição, mas nós ainda temos a permanência da letra morta, né? Uma série de direitos que foram assegurados, que não são cumpridos até hoje, e mais, eu digo mais, nós estamos entrando em um processo na verdade, estamos entrando na contramão da história. O Brasil não passou pelo estado de bem-estar social, e quando a gente começa a experimentar algo parecido com o estado de bem-estar social, que é experimentado na Europa na década de 50, nós temos uma sociedade autocrática, na linguagem de Mazeu, autocrática, burguesa, demagógica, que começa a barrar todos os avanços que nós tivemos. Onde é que a gente vê esses avanços sendo barrados? Exatamente na discussão das cotas nas universidades, na discussão do acesso das universidades públicas no Brasil. Então, quando a gente vê uma elite extremamente reacionária se opondo a políticas que são políticas compensatórias, eu digo, que não são políticas demolidoras, porque se nós estivéssemos realmente pensando numa perspectiva de demolir as estruturas da desigualdade no Brasil, a primeira coisa que a gente teria feito seria a reforma agrária. Mas o Estado brasileiro não enfrenta. Mesmo o governo do PT, durante 13 anos, nós não tivemos enfrentamento de questões radicais. Na verdade, nós tivemos foi a aliança de setores da esquerda, a semelhança das alianças que houveram quando Caio Prado Júnior fala na Revolução Brasileira, que antecederam o golpe de 64. A esquerda brasileira, naquela época, fez aliança com o setor reacionário para chegar ao poder e levou o golpe em 64. É mais ou menos o que a gente tem visto hoje no Brasil de lá para cá. Tanto é que hoje a gente, na esquerda, tem dificuldade de propor uma agenda radical, porque a gente se contentou apenas em empreender ações que são ações compensatórias, e não de fato reformadoras, e não de fato transformadoras. Ok. Obrigado, professor Jamile. A próxima pergunta, eu acredito que seja para Jamile. Quem pergunta é o Aldri Trevas. Ele diz: essa arquitetura hostil, apartheid urbano, higienização, assistencialismo, que estratégias ou ferramentas poderiam ser feitas em contraponto a estas ações? A Jamile caiu. Jamile? Oi. Fazer a pergunta para você não. Pode repetir, por favor. O Aldo, ele perguntou: essa arquitetura hostil, apartheid urbano, higienização, assistencialismo, que estratégias ou ferramentas poderiam ser feitas em contraponto a estas ações? Tá. Esse conceito de arquitetura hostil, né, é um conceito que vem sendo bastante discutido, embora ainda não seja um conceito muito conhecido, né? É um conceito que está muito na área dos estudiosos, né, da arquitetura, do design e planejamento urbano, os geógrafos, mas a maior parte das pessoas, eu costumo dizer que a gente vive a noção de arquitetura hostil mesmo sem saber o que é, né? Então, por exemplo, a maior parte das grandes capitais do mundo, né, elas têm desenvolvido essa chamada arquitetura hostil, né? Então, aqueles bancos anti-mendigos, né, bancos que têm elementos para separar, para impedir que as pessoas sentem juntos, né, pregos, né, camas de pregos nas cercas, para impedir também que as pessoas sentem em determinados espaços por muito tempo. Então, essa é uma lógica que, inclusive, nasce com um design em Londres, né? Tanto que o primeiro banco construído, chamado Banco Anti-Mendigo, chama-se Banco Camden, em London, né? Ele foi desenvolvido em Londres, e depois, né, essa lógica se espalha para o resto do mundo.
E é interessante pensar, então, como a gente, né, que vive ou que é oriundo das periferias, né, nasci e me criei no bairro da Liberdade, aqui em Salvador, que já foi considerado o bairro mais negro da cidade, né, hoje, demograficamente, já não é o mais negro, mas foi durante muitos anos, e eu costumo dizer, então, que a gente vivencia essa experiência da arquitetura hostil, da arquitetura da violência contra as populações, né, das periferias cotidianamente. Então, essa é uma experiência que a gente traz, né, digamos, encarnada desde que nasce. E isso vai depois se desdobrar no mobiliário urbano. Né? Então, hoje, o mobiliário urbano, inclusive em condomínios, né, gestores de condomínios, gestores de corporações, né, prefeitos, eles têm adotado esse mobiliário urbano agressivo, né, como estratégia de apartheid urbano, como estratégia de apartheid social. Eu queria lembrar uma frase muito interessante do Fanon, né, quando ele descreve a diferença entre a cidade do colonizador e a cidade do colonizado. E aí vou me permitir ler um trechinho aqui, quando o Fanon diz assim: a cidade do colonizado, a cidade indígena, a cidade negra, a medina, árabe, é sempre um lugar mal afamado, povoado de gente mal afamada. Aí se nasce, não importa onde, não importa como. Morre-se, não importa onde, não importa de quê. É um mundo vivido sem intervalos, onde os homens estão uns sobre os outros, as casas estão umas sobre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta, faminta de pão, faminta de carne, faminta de sapatos, faminta de luz. A cidade do colonizado é uma cidade acocorada, ajoelhada, acuada, uma cidade de negros. Então, observe como essa é uma descrição que a gente, ao ouvir, automaticamente pensa, né, nas pessoas que estão vivendo nas regiões absolutamente à margem, né, daquilo que a gente considera como elementos básicos para a construção de uma vida digna, né, de habitar plenamente, habitar com dignidade os espaços da nossa cidade. Então, eu acho que não tem como pensar a ocupação, né, nas nossas cidades se a gente desconsidera, né, o modo como essas cidades são segregadas, tanto do ponto de vista da sua arquitetura física, mas também do ponto de vista da sua arquitetura simbólica. Obrigado, professora. Luiz, está me ouvindo? Acho que está mutado. Luiz? Não, estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo. Luiz. Estou lhe ouvindo. Como você enxerga? A Tatiane Machado, ela perguntou como você se sente sendo representante da população de rua, estando em um debate na universidade. Como você vê a população de rua nesse momento de pandemia? O Estado tem fornecido alguma política para vocês? Como que tem ocorrido? É assim, né? O Estado não pode ser uma política, né, para a população de rua, né? O movimento, junto com a Casa de Rankines, né? Entramos junto com o Ministério Público, junto ao governador, em cima do governador, para o governador abrir um lugar para a população de rua estar, porque a população de rua não ia ter lugar para ficar, né? Então, aqui hoje nós temos 200 pessoas abrigadas, né? Aqui a gente temos alimentações, médicos, né? Tem o pessoal de consultórios que vem para cá, tem o pessoal do consultório que vem para cá, dá assistência, né? Então, assim, para o governo não está fazendo nada, né? Para o governo não está fazendo nada. Fora que as pessoas ajudam aqui na... Descarregou. Eita, coisa aqui, mano, rápido. Luiz? Não, tá carregado aqui. Quando o Luiz voltar, a gente retoma a pergunta. Alô?
Pessoal, tá me ouvindo? Ok. A próxima pergunta vai para o professor Carlone, o Aldri que perguntou, e ele diz: periferia ou comunidade? A marginalização midiática dos espaços teria elementos do racismo estrutural? Periferia ou comunidade? Repete, por favor, Vitor. Periferia ou comunidade? Periferia ou comunidade? A marginalização midiática dos espaços teria elementos do racismo estrutural? Certamente, certamente. Quando a gente fala de racismo estrutural hoje, a gente precisa ter a compreensão de que o racismo estrutural, ele não está apenas em um discurso, ele está em uma prática, né? Na verdade, eu acho que parte do que a professora Jamile colocou na pergunta, na resposta anterior, eu estava pensando aqui no que ela estava dizendo, acho que pode ilustrar algumas das ações que nós temos tido na UFAL. Eu vi aqui no chat algumas pessoas perguntando o que a UFAL tem feito, né? E nós temos alguns projetos de extensão em andamento, na verdade, alguns não, são muitos projetos de extensão. O projeto que eu coordeno, por exemplo, a cidade, que não é Cidades Invisíveis, é a Cidade Invisível, ela é um projeto que exatamente ele bebe dessa reflexão de que hoje os condomínios fechados, os residenciais de luxo fechado, eles acontecem, eles só existem exatamente porque do lado de fora do muro você consegue associar a violência e a pobreza. Então, na verdade, mesmo na organização do espaço e no ambiente construído, você tem a manifestação do racismo estrutural. O que acontece é que, como a professora Jamile já colocou em outros momentos de sua fala, de fato, né, o Florestan Fernandes e outros sociólogos aí há mais tempo já têm colocado, o próprio José Martins de Souza coloca que a questão da abolição da escravatura no Brasil, ela acontece, mas a população que sai da senzala, ela fica desassistida até hoje, nós temos uma dívida histórica. Essa população, ela vai exatamente habitar os espaços na periferia das grandes cidades, formando a princípio os cortiços, depois as comunidades, o que se chama hoje de comunidade, na verdade, as favelas, e essa manifestação espacial do uso do espaço, ela é um sintoma, né, uma sinalização do racismo estrutural, que não está só no discurso, não. De fato, o que o nosso colega colocou aí é perfeito, é isso mesmo. Isso mesmo. Ok. Obrigado, professor. Jamile, quer falar alguma coisa? De nada. Não, eu acho que cada um fez uma definição perfeita. Esse ainda é um tema meio espinhoso do ponto de vista do conceito, né? Mas acho que Carlone fez uma definição perfeita. Ok. Pessoal, para quem está perguntando, o Anderson está com um probleminha na conexão dele, tá? Ele está tentando agitar. Caso ele volte, a gente traz as perguntas para ele. O Luiz voltou. Luiz, você voltei. tem alguma coisa para acrescentar? Tenho, né? Assim, o governo daqui do estado não está fazendo pela população de rua, né? Aqui a gente vive de doações, né? Aqui no abrigo, né? Nós temos o nosso café da manhã, nosso almoço, nosso jantar, né? Temos nosso momento espiritual também aqui no abrigo, né? E fora aquelas pessoas que têm situação de rua, que não tem uma higienização, que não tem álcool gel para lavar suas mãos, que não tem um agasalho, que não tem essas coisas para eles lá fora, que a gente tem aqui dentro, e o governo até agora, né? O prefeito lançou um decreto de abrir um hotel para as pessoas que estavam com Covid-19 em situação de rua. Até agora essa porta não foi aberta, né? Até agora essa porta não foi aberta, né? A gente está me desesperando, né? Porque aqui no abrigo tivemos casos, né, de Covid-19, né? Tivemos 6 casos aqui no abrigo, né? Que foram internos, 2 vieram a óbito, né? Então, assim, até agora o governo, nem o prefeito fez nada pela população de rua. Obrigado, Luiz. A Luana entrou.
Boa tarde, Luana. A Luana também é do MNPR. Vamos para a próxima pergunta. Aqui. Esse contexto de pandemia, a pergunta da Débora. Esse contexto de pandemia pode empurrar o Brasil para o mapa mundial da fome? Bom, acho que eu posso começar, né? Eu acho que não é o contexto da pandemia que está empurrando o Brasil para a fome, né? O Brasil vem sendo empurrado para a fome há muito tempo, né? A pandemia só acirra um momento político profundamente delicado que a gente está vivendo, né? Um momento delicado que se acirra naquela virada desde os movimentos do junho de 2013, que culmina com o impeachment, né, o golpe em 2016, e que vai se acirrando na mesma medida em que, no mundo inteiro, há um avanço, um crescimento dos movimentos, né, de ultradireita, dos movimentos fascistas, né, dos movimentos, né, dos chamados neopopulismos, né? Então, tem o caso do Brasil, tem o caso do Rodrigo Duterte, tem o caso do próprio Trump, né? Então, o Rodrigo Duterte nas Filipinas, né, é uma versão mais tosca e mais hollywoodiana do Bolsonaro. Então, são várias lideranças, né, mais à extrema-direita que vão ganhando terreno no mundo inteiro. Então, não dá para pensar que o caos econômico, né, o pandemônio econômico e a pandemia, né, epidemiológica são duas coisas que estão interrelacionadas num país que progressivamente e gradativamente vai cedendo espaço para o avanço, né, dessas ideias mais conservadoras. Então, é importante que a gente compreenda que esse momento que a gente está vivenciando hoje no país é um movimento que tende a durar, né? A gente fala na ideia de desigualdades duráveis, né? E compreender que esse momento da pandemia, eu dizia que a pandemia ela é uma interseção entre fatores biológicos, mas também entre fatores culturais, né? Entre fatores econômicos. A gente tende a ler e a perceber um fragmento desse momento, né, que é o fragmento, digamos, mais epidemiológico, mas a pandemia tem um contexto cultural e socioeconômico muito forte, né, e não é à toa que nós estamos sem ministro da Saúde, que nós estamos sem Ministério da Cultura, sem Ministério da Educação, num momento crucial como esse, né? Então, é importante perceber que as formas como os países que hoje são liderados, né, por figuras de extrema-direita, tomaram caminhos muito similares, né? O caminho do negacionismo, né? O caminho, né, de não adotar políticas ancoradas, né, em definições científicas, em desqualificar o papel das universidades públicas, da pesquisa. Então, é importante compreender que não dá para pensar o fenômeno sob um único aspecto, né? Ele tem um guarda-chuva de fatores que precisam ser considerados. Na reunião. Eu preciso complementar o que a professora Jamile falou. Eu acho que a gente precisa realmente, como a professora falou, ter que ter esse cuidado de a gente, de repente, não estar assumindo uma narrativa, que é a narrativa, inclusive, do governo federal, de colocar nas costas da pandemia toda a responsabilidade pela crise que a gente atravessa. A questão do mapa da fome, por exemplo, né? Você tem já fazem 2 anos que o Brasil começa a demonstrar indicações que estava retornando ao mapa da fome no mundo, mesmo antes da pandemia. E o que eu estou percebendo é que já existe uma montagem de um discurso pós-pandemia, no nível do staff do governo federal atual, que vai responsabilizar toda a crise que ele mesmo cria, mesmo antes dela, a pandemia. O que na verdade, é esse processo? É a naturalização de uma questão que é política. O Brasil está... porque a gente tem... parece que as pessoas compram aos poucos a ideia de que o Brasil estava voando na economia, tudo andava muito bem, e que a pandemia vem e coloca tudo a perder. Isso não é verdade. Não é verdade. Como a professora colocou, eu também quero falar essa questão de você ter um país sem o ministro da Educação, sem o Ministério da Saúde. Lembrando que, em 1934, quando no governo de Getúlio Vargas é criado o Ministério da Educação, é o Ministério da Educação e da Saúde. Não sei se vocês sabem disso, mas o Ministério da Educação começa com a designação, Ministério da Educação e da Saúde.
é simbólico o fato de que a gente está atravessando um processo que é de origem biológica, porém, esse tratamento é um processo social, socialmente construído, porque a pandemia, apesar dela ser biológica, os seus efeitos são sociais, e hoje nós temos no Brasil um número aí com mais de 60 mil mortos notificados, que o número é bem maior, não culpa da própria pandemia, mas culpa de uma gestão fascista, de caráter genocida, inclusive, não é? Porque essa semana o nosso governo federal ele vetou algumas medidas de proteção à população indígena, por exemplo, no Brasil, né? Com respeito à água potável, uso de máscara. Então, não vamos cair na narrativa de que o problema do Brasil daqui por diante será culpa da pandemia. É culpa de uma orientação de um governo ultra neoliberal que já punia a classe trabalhadora desde 2016, quando a gente passa por aquele processo que alguns chamam de impeachment, mas que eu prefiro chamar de golpe. Então, a pandemia não é culpa, não é culpada de tudo isso, não. A pandemia, como a professora falou, ela intensifica, mas a questão que a gente enfrenta hoje no Brasil é uma questão social e política de profunda irresponsabilidade dos gestores. Obrigado, professora Jamile, professor Carlone. E a próxima pergunta, eu acredito que a Luana e o Luiz, eles podem responder bem, é da Enilda Torres. Ela diz assim: existem muitas pessoas críticas que dizem que os moradores de rua não saem das ruas porque não querem. Quais as estratégias efetivas de intervenção que vocês sugerem para que essas pessoas possam sair das ruas? Oi, tá entendendo? Estão para me escutando? Sim. Luana? Pronto, estou escutando você. Bem para ela, mas é a pergunta que ela fez. A pessoa não sai da rua não é porque não quer, né? É porque não tem uma oportunidade de emprego, veio para as ruas por causa do laço familiar, veio para a rua por causa do desemprego, veio para as ruas por causa da dependência química, né? Por causa do uso das drogas e outras situações, né? De família. Não é porque não quer, né? Voltar para não é sair das ruas, é porque não tem uma oportunidade de sair das ruas, né? Não tem um abraço, não tem um olhar digno da sociedade. Essa sociedade é muito injusta, muito capitalista, né? A sociedade que nós temos, né? Então, assim, não é porque não quer sair das ruas, né? Viver nas ruas não são bom, né? Viver nas ruas não são bom, viver nas ruas são muito ruim, né? Se nós pudéssemos sair da rua, era bom demais, né? Mas como não tem uma oportunidade de emprego, não tem outras oportunidades, né? Que o nosso governo do estado não dá e outros serviços que não tem. Ok, obrigado, Luiz. A próxima pergunta é da Débora Luzia, e é direcionada ao professor Carlone, só que vocês podem responder também. Ela pergunta: a segregação socioespacial, neste contexto de situação de rua, pressupõe territorialidades, professor? Eu acho que a questão da territorialidade, a minha colega Jamile também é antropóloga, aí ela pode também ajudar. Os territórios é uma questão territorial, uma discussão que interessa também a antropologia, né, a geografia, principalmente, também. E a questão da segregação socioespacial é uma questão de territorialidade, né, porque a ideia de segregação é a ideia de muro. Porém, esse muro, ele é invisível também. É um trabalho de um geógrafo, o Marcelo Lopes de Souza, né, meu xará, da USP, onde ele faz um estudo exatamente como essa territorialidade é flexível. Então, durante o dia, você pode ter um espaço comercial, por exemplo, o predomínio de um tipo de uso do espaço, e à noite, com o fim do horário de comércio, você tem outro tipo de uso do espaço, né? É quando ele faz a análise do território da prostituição em São Paulo.
Mas, ou seja, a segregação socioespacial não é só uma questão de separação física, é uma separação também de uso do espaço. Então, tem a ver com a territorialidade, sim. Tem a ver com a territorialidade, né? Eu queria lembrar uma frase, né, que foi dita por um urbanista, né, considerado um dos pais do planejamento urbano, né, que lá no final do século XIX, ele dizia o seguinte, né, a cidade, Cala a boca! mais do que um lugar no espaço, né, a cidade é um drama no tempo, né, e eu acho que essa frase, ela me ajuda muito a entender, né, o que é que são as cidades, de fato, né. A cidade pensada como um drama, né, pensada como as diferentes estratégias, né, que cada pessoa utiliza para habitar e ocupar a cidade, né. Então, há dois outros sociólogos que eu gosto muito, né, que têm também definições de cidade muito interessantes. Eu acabei de escrever recentemente um texto também sobre a questão da cidade, porque é um tema que tem me apaixonado muito, né, nesses últimos anos, e o Zygmunt Bauman criou uma expressão também que eu gosto muito, né, que ele chama de arquitetura de exceções, né, ou arquipélago de exceções. Então, ele vai dizer que nós temos produzido dentro das cidades, né, arquipélagos de exceções, né, e o Michel Agier, que é um sociólogo francês que morou aqui na Bahia há muitos anos, morou em Salvador, morou no bairro da Liberdade, onde eu nasci, né, ele vai dizer que essa parte da cidade, que em geral são ocupadas, né, pelas populações de rua, ele chama de locais fora de lugar, né? São pedaços, né, estratos de cidade que estão fora de um lugar, né? Como se pudesse ser retirado, né, dentro da cidade. Então, perde a dimensão do citadino, perde a dimensão da cidadania, perde a dimensão, né, da construção daquele que habita a polis em sua plenitude. Então, eu acho que é importante a gente entender isso para compreender, né, um pouco do que o Carlone já disse, né, essas noções, né, cidade, espaços, territorialidade, são construções discursivas, né, são referentes discursivos para a gente entender ou para a gente se localizar do ponto de vista político, do ponto de vista ético, do ponto de vista filosófico, também do ponto de vista ontológico, né? Quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, que cidade eu habito. Então, eu acho que é importante a gente entender que, seja na dimensão do espaço, seja na dimensão da territorialidade, seja na dimensão da cidade, acho que o que esse tema, né, dessa conversa hoje traz é compreender, né, quais são as formas, os caminhos que a gente vai encontrar individualmente e coletivamente, né, para que as pessoas recuperem a dignidade de viver na cidade, né? Obrigado, vocês que responderam. Gente, essa foi a última pergunta. Já se acabaram as perguntas. E eu queria saber se vocês têm alguma coisa a complementar, a falar. Estão livres, a gente ainda tem um pouco de tempo, então sinta-se à vontade. Eu vou, então, fazer minhas últimas palavras aqui, né, fazer o meu agradecimento, reiterar meu agradecimento, ter conhecido aqui todas as pessoas que participaram diretamente da conversa, todos que participaram das perguntas, conhecer meu colega de universidade, o professor Marcelo Carlone, espero que nos encontremos fisicamente em outras atividades. Aprendi muito também, né, aprendi com todos vocês, aprendi muito com meu colega. Eu queria também finalizar lembrando um trechinho de um escritor que eu gosto muito, que é um escritor nigeriano, chamado Teju Cole, e o Teju tem um livro em que ele diz assim: precisamos lembrar que as cidades são construídas sobre os ossos das pessoas. Então, como é que a gente vai contar histórias sobre as cidades para que aquelas pessoas que morreram não sofram uma dupla morte pelo apagamento e pelo esquecimento? Então, que a gente aprenda a contar as histórias das nossas cidades sem, mais uma vez, provocar uma outra morte, né? Sem apagar, sem invisibilizar, né? Sem fazer desaparecer as histórias daqueles que nos antecederam e que ajudaram a construir as nossas cidades. Muito obrigada.
Vitor, eu queria agradecer à professora Jamília aí pelas falas, né? Aprendi muito também, professora, com a senhora. Eu já tinha visto uma live da senhora falando lá no canal, né? Um prazer estar com uma colega de uma área correlata ali, uma antropóloga, adoro antropologia. Quero agradecer a Rosa também pelo convite, a equipe do Além das Ruas. Também quero agradecer ao Luiz aí, né? O Lula, né? Estou vendo aparecendo aqui na tela o Lula. Eu adoro esse nome, Lula, né? É um nome muito simpático, né, para muitos de nós. E a Luana, que também estou vendo ali na tela, né? E dizer que eu aprendi muito também com o Luiz e com os demais aqui. A gente, na universidade, a gente tem uma tarefa diferente do Estado, né? A gente não está elaborando política pública direto, né? A gente pode intervir, mas a nossa trincheira hoje é muito pesquisar, estudar, propor, discutir. Eu acho que é um momento difícil no Brasil que a gente passa. Todos temos nossas perdas, né? Alguns de nós são privilegiados porque nós estamos em casa, e o que eu realmente gostaria que houvesse, né, é o sonho de todo marxista, eu sou marxiano, né, era a revolução mesmo, né, como a gente não pode ter a revolução, a gente se contenta no momento em estudar, pesquisar e conscientizar as pessoas. Vamos ter esperança, né? De Haver é um geógrafo que ele fala dos espaços da esperança, é o momento da gente também ter esperança. Então, é isso. Muito obrigado pelo convite e pela confiança também. Você trazer alguém para falar aqui é muita responsabilidade. Então, muito obrigado. De nada. Luiz? Da população de rua, quero agradecer o convite, né? Só queria deixar uma frase. Eles podem tentar calar a minha voz, mas não o meu pensamento. Eles podem tentar acorrentar a minha alma, mas não o meu espírito. Eu não serei para ter essa sociedade justa. Serei sim o protagonista da minha própria história. Porque quem sofre sente, quem sente luta, quem luta vence. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos a todos vocês, é um imenso prazer pelo nosso projeto. Vocês enriquecem esse projeto, a nossa discussão. Muito obrigado. Rosa? Oi. Boa noite. Gente, só quero agradecer ao Marcelo e a Jamile, né? Hoje foi o teste do Vitor, ele passou, quer dizer, eu que estou dizendo, né? Mas só quem pode dizer é o Luiz, a Jamile, o Carlone. Eu estava acompanhando vocês aqui com fone, mas teve uma hora que eu tive que sair, que eu recebi uma ligação do GGAL, né, do pessoal do grupo gay daqui, que vai ser a próxima live da gente. Então, teve uma hora que eu perdi o foco. Mas, Luiz, dá para tu fechar? Ah, pronto. Estava ouvindo aqui toda essa discussão, questão das territorialidades, né, que a Tatiana aqui colocou, como a sociologia, a antropologia pode contribuir. Bem, estamos aqui contribuindo, né, Jamile, antropóloga, né, eu também, né, sou da comunicação, mas também tenho a formação em antropologia. Então, assim, eu sempre lembro que o Marcelo estava ouvindo o Marcelo falar, o papel da universidade é contribuir com as políticas públicas, exatamente, né? É o nosso maior papel. E também, né, como eu sempre digo, conscientizar, educar, né, para que as pessoas percebam o quanto, né, a sociedade, como diz a Jamile, né, fã da Jamile, quantas sociedades, né, da gente perceber que são várias sociedades, porque existe essa segregação, né, discutir, problematizar, estranhar, né, tudo isso. Essa é a nossa função, né? Como eu digo, se a gente conseguir pelo menos que uma pessoa, eu sei que eu já consegui 5, né? São 5 alunos no projeto. Eu já sei que esses 5 já têm uma visão diferenciada com relação à população, né, em situação de rua. Isso, gente, eu confesso que eu tava fazendo tanta coisa aqui que a minha cabeça tá mil. Eu ainda tô com dor de cabeça, respondendo o processo do Ministério Público, tava encaminhando o memorando, ouvindo vocês, né? Tem a próxima live que a gente vai começar daqui a pouco. Eu já tava preparando material para a próxima live, mas só tenho a agradecer aos nossos, né, as pessoas que acompanham o nosso webinário, agradecer ao Carlone, a Jamile mais uma vez, né, porque eu enchi a paciência dela, ela eu não posso,
meus olhos, olha a exposição, a luz de como eu, por favor, muito obrigada, viu, Jamile, passou por cima dos problemas que ela tem passado, né, para estar aqui, todos nós, né, eu sei que ao Luiz, a Luana, né, muito obrigada pela presença, e só lembrar também ao pessoal, né, eu vi que alguém comentou, eu não lembro se eu ouvi ou se eu li um comentário assim, não, foi o Anderson Mirandinha, né? Ele disse assim, porque essa é a última live da série sobre o Pop Rua. Não é não, pedido, né? A gente ouviu os pedidos dos que nos assistem aqui, e essa não é a última, a gente vai encerrar no fim do mês, no dia 30 de julho. Semana que vem a gente vai discutir afetos e amores, né, na rua, e a gente terá a presença de alguém do grupo gay de Alagoas, né? Eu ainda estou vendo se vai ser a Bárbara, né, que é uma mulher trans, ou se será o Messias, mas um deles vai participar. E também teremos a Luana, né? Claro, Luana também indicou outra moça para participar, para ela falar um pouco sobre a situação das mães, né, em situação de rua. E outros convidados também, né? Que por agora eu não vou contar. No próximo, aí daqui a 15 dias, né? Então a gente vai ter dia 16, dia 23, a gente vai ter uma live sobre comunicação, né? Comunicação popular, comunicação para o povo e pelo povo, né? Ou comunicação comunitária. A gente vai ter aqui, e fechando a história do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, né? Então, continuem com a gente. Muito obrigada e boa noite. Se Jamile ou o Carlone quiserem dizer algo, né, mais, fiquem à vontade. Então, até a próxima quinta.